Márcio Nunes. Agora a gente vai para um novo bloco, já que você introduziu a palavra Open Finance. Vamos falar sobre o Open Finance. A gente sabe que o Open Finance já é uma realidade no Brasil, todo mundo está usando, alguns gostam, outros não, uns querem, outros não querem. Mas está aí, é uma realidade que a gente tem que encarar. Qual é o papel do certificado digital na segurança dos dados nesse mercado regulado que a gente... Bom, extremamente importante, porque o uso do certificado digital, tanto para o Open Finance, para o Open Insurance, enfim, tudo que está contextualizado nisso, é garantir a autenticidade de comunicação entre partes, né? Então, o uso desde o SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, que nasceu com o uso do certificado digital SCP Brasil, né? Então, era uma necessidade... Era uma necessidade de garantir comunicação segura entre os bancos, e os bancos precisam ter certeza que o banco que está falando comigo na transação, que está transferindo o nosso dinheiro de um lugar para outro, é o banco que tem um acordo. Então, o uso do certificado já é usado amplamente já há bastante tempo. E o Open Finance, o Open Insurance, passou a usar o certificado digital com características específicas e processos de homologação bastante específicos, justamente para garantir essa integridade, essa segurança na comunicação transacional entre instituições financeiras. Então é um papel extremamente importante. Tá certo. Bem, é porque esse tema financeiro é mais para ela que é economista, né? Mas eu vou fazer uma perguntinha também, que seria o seguinte. Nós temos certificados, você falou o SPB, né? No SPB, inclusive, tem 23 anos, eu não posso esquecer Tem isso. gente aqui na sala que não sabe nem o que é isso, né? É verdade. Não sabe nem o que é Porque isso. tem a idade do meu filho. Quando foi lançado, eu não pude nem ir na cerimônia de abertura do SPB, porque eu estava grávida e não podia pegar avião mais nesse momento. E, enfim, a gente sabe que o sistema, o SPB, Pix, Drex e tal, tem certificados específicos, né? Tem os OIDs, né, que falam que são os campos, né? No caso do Open Finance, também ou ele pega carona de algum certificado do sistema financeiro que já existe? Então, os certificados digitais, eles têm um conjunto de atributos. Então, alguns deles são os OIDs, que a gente chama, são os identificadores de objetos, ou seja, existem códigos definidos para facilitar a interpretação, né? Se eu identifico uma informação lá dentro, eu tenho uma forma de buscar claramente aquele código, aquele OID identifica uma informação importante para garantir que aquele certificado está dentro de uma configuração adequada e ele atende os requisitos pelos quais ele foi desenhado. Mas existem outras informações, existe o SAM, que são informações de identificação do objeto do certificado digital. Então, existe um conjunto informacional específico para certificados digitais, dependendo do tipo de comunicação. Não necessariamente é um OID. Então, eu posso ter um certificado de comunicação que tem informações particulares. Vou dar um exemplo, SSL. Eu tenho lá o domínio dentro do certificado que identifica o domínio pelo qual aquele site, enfim, aquele servidor tem. Em outros casos, o certificado precisa ter uma identificação, muitas vezes é uma informação de uso interno mesmo, é um controle, um identificador para que a aplicação consiga saber que aquele certificado digital, além de identificar a parte, ele é um certificado que passou por um processo de ativação, é designado para um determinado fim. Então, essas caracterizações, a beleza do certificado digital é que eu posso criar templates ou características diferentes em função de uma necessidade. Óbvio, a gente fala na ICP Brasil, existem normas, né? As autoridades certificadoras de primeiro nível definem essa estrutura baseado no que a ICP Brasil, a raiz, define, e aí eu consigo estabelecer características adicionais. Como, por exemplo, eu posso criar um certificado digital e colocar um identificador lá dentro que identifica a matrícula de um funcionário dentro de uma empresa. Essas informações são particulares a um tipo de certificado digital, porque tem um fim. Eu quero ler do certificado digital essa informação na hora que eu interpretar, porque ela me ajuda no meu mecanismo de autenticação. Então, tem características muito... Como o CPF, por exemplo. A gente fala o eCPF. Lá dentro tem o número do CPF. Por que tem lá o número do CPF? Porque é a chave que hoje identifica o cidadão brasileiro, certo? Então, é muito mais fácil eu ler do certificado digital, pegar aquela informação e
criar conectividade com outros mecanismos de autenticação. Então, para o meu ambiente computacional.